Vamos ouvir lá o Cacai na revista Fórum. Vamos ver juntos aqui o que rolou. Assistido até 40 anos, ou tem algum deles que você acha que pode ter alguma pena menor, talvez o Ramagem? Qual que é a sua expectativa em relação às penas? Eu acho que é importante a gente saber, as pessoas que não são advogados não têm obrigação de saber disso. Por que as penas são tão altas? O Poder Judiciário é um poder inerte. Ele foi provocado pelo Ministério Público, que imputou 5 crimes. Era impossível absolver, porque a materialidade estava posta e a autoria comprovada. Já tem 700 pessoas julgadas e condenadas. Por que as penas ficam 12 anos, 13 anos, 17 anos? Porque mesmo se você colocar a pena mínima, no Brasil, o ministro, o juiz, não tem o direito, não pode fazer, eu condeno, mas a pena mínima é 3 anos, mas eu vou colocar em 1 ano. Não pode. Existe uma súmula que diz que a pena mínima tem que ser afixada. E se você condena todos os crimes, como tem que condenar, isso é a matéria, está tudo comprovado. Esse processo é um processo, até por isso eu disse que era possível julgar em setembro. Disse isso lá em fevereiro. Se você soma as penas, o cômputo, porque existe um concurso entre esses crimes, a pena mínima vai dar 12 anos, 13 anos, até 17 anos, dependendo se aumenta um pouquinho uma das penas. Então, tirando o deputado que não responde a 2 dos crimes, quer dizer, não é que ele não responde nesse momento. Quando ele for cassado, que ele vai ser condenado, se perderá o mandato, aí terá um processo dos crimes que ficaram fora. Eu acho que esse núcleo crucial, como o próprio nome indica, terão penas muito altas, porque assim, o Bolsonaro, ele era o maior beneficiário, o mentor de tudo. Ele, evidentemente, tem que pegar uma pena bastante superior àqueles que foram presos lá dentro do Supremo Tribunal, que teriam que ser condenados, mas apenas altíssima, porque a soma das mínimas, de 12, 15 anos. Então, no meu ponto de vista, Bolsonaro vai pegar 32 anos, 35 anos. Não acredito que chegue a pegar a pena máxima. Se somar toda a pena máxima, vai dar 43 anos. Evidentemente, é um exagero. Mas eu acho que, especialmente, os 2 generais que estão no mesmo núcleo, pegaram uma pena muito próxima do Bolsonaro, na minha visão. Evidentemente, o almirante que colocou à disposição a força dele é uma coisa grave, que isso aí vai aumentar, na minha visão. Eu não sou especialista em dosimetria de pena, não. Quem regra, eu absolvo meus clientes. Então, eu não mexo muito com pena, não. Mas a gente tem experiência. Então, assim, fatalmente, na minha visão, esse grupo, que era o mentor, o Bolsonaro, ele está colocado como chefe da organização criminosa armada. Então, infelizmente, sob o aspecto, eu acho que prisão no Brasil é a última raça, realmente. Eles vão ser presos apenas, e tem que ser assim, depois de transitado e julgado, salvo os que tentaram interferir. O Bolsonaro, é bom lembrar, ele está preso da domiciliar, o ministro Alexandre foi extremamente, eu diria, cauteloso, era caso de prisão preventiva, que houve um descumprimento das cautelares, mas ele não está preso nesse processo. Ele está preso no inquérito que investiga o filho dele, Eduardo, e outras pessoas. Neste processo, ele não foi preso em momento algum. Ele respondeu o processo em liberdade. Então, eu acho que a tendência é que o julgamento se dê agora, não acredito que vai ter pedido de vista, espero que não tenha, seria expor o Supremo, esse poder que está garantindo a estabilidade democrática, expor os ministros, expor suas famílias, porque, olha, há notícias de que, embora tenha criado quase uma unanimidade nos Estados Unidos, entre os advogados, constitucionalistas, eu ouço muito professores americanos falando, estão todos perplexos com essa possibilidade de fazer sanção ao ministro Supremo. Mas é um fato. Já tem 8 deles que perderam o visto, que é uma coisa inadmissível. O ministro Alexandre já teve um tipo de sanção, estão falando em fazer sanção para a esposa do ministro Alexandre, é algo teratológico, né? Então, eu espero que o Supremo, repito, que é esse tribunal que está mantendo a democracia no Brasil, ele sabe mais do que qualquer um de nós a gravidade do momento e espero que esse julgamento se termine o mais rápido possível. Já que você citou a questão do processo contra o
o Alexandre de Moraes dos Estados Unidos, Cacai. Ontem eu estava lendo algumas notícias, principalmente as comemorações lá do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, e fiquei me perguntando o que faria o Cacai se fosse advogado do Alexandre de Moraes. Olha, na minha visão, eu não acho que nem deva ser o ministro Alexandre que tem que fazer. Eu entendo que alguma entidade, alguma associação tem que questionar isso nos Estados Unidos. Essa questão é muito delicada. Assim. O Trump está usando de forma ilegal, inconstitucional, eu diria até imoral, essa lei para tentar sancionar o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que por trás de tudo isso você tem a questão maior, né, a questão econômica das big techs. Nós estamos vendo uma coisa, Renato, que eu não achei que veria. Eu tenho 67 anos de idade. Nós estamos vivenciando o fim da hegemonia americana. Por isso é que nós estamos vivendo um momento tão tenso. Porque os Estados Unidos está caindo de podre, boa parte das instituições americanas. Então, nós estamos vivendo algo que ninguém perde a hegemonia depois de tanto tempo sem fazer uma série de tentativas de manter. Você está mandando agora navios para a Venezuela, invadir Venezuela, a conversa de invadir, a pretexto da questão de droga, invadir morros no Brasil. Ou seja, o momento é muito grave. Essa lei ela tem que ser questionada. Já conversei isso com muitas pessoas, inclusive nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eu vi ontem um professor de Yale falando, um constitucionalista, não me lembro o nome dele, dizendo que há um sentimento generalizado na inteligência jurídica americana de que isso tem que cair, que isso não pode persistir. Assim, porque você veja bem, eu sou advogado dos quilombolas no caso das mineradoras lá em Londres. Numa DPF aqui de Brasília, o Supremo, o ministro Dino deu uma decisão que movimentou a imprensa brasileira. A decisão do ministro Dino, que é brilhante, é dizer o óbvio. O que ele disse? A juíza de lá deu uma decisão dizendo que o IBRAM não poderia persistir numa liminar aqui no Supremo Tribunal Federal. Quando saiu isso, eu comentei com os meus pares advogados no grupo que nós temos. Essa decisão não tem efeito nenhum no Brasil, é o óbvio. Uma juíza inglesa não pode fazer uma coisa num processo que está correndo no Supremo. Então, o ministro Dino, ele falou uma coisa absolutamente normal. Só que depois ele fez observações que também são corriqueiras, só que o momento é grave, e ele mandou intimar os bancos, a Febraban e pá. Então, isso causou esse barulho que nós estamos. No meu ponto de vista, o que tem que ser feito é encontrar uma entidade que busque no direito americano o fim dessa palhaçada que está acontecendo. Sim. É mais ou menos a questão da tarifa, por exemplo. Ele impôs a tarifa absurda e tal. Tudo é o BRICS, tudo é economia, tudo isso. Não é por causa de Bolsonaro. Bolsonaro é insignificante. Mas eu vi produtores americanos querendo questionar as tarifas na justiça americana. É isso que tem que acontecer. Nós não podemos, porque senão nós vamos entrar num mundo perigoso. Quer dizer, você entra no Brasil para dizer, opa, pera lá, você não pode cortar a minha conta. E aí você tem uma ordem, porque o maior prejudicado nisso, ou tão quanto a pessoa que tem a conta cortada, é o banco. Porque o banco, todos eles usam o sistema americano. Se for proibido de mexer com dólar no sistema americano, simplesmente você quebra o banco. Banco do Brasil, para pagar salário dos ministros. Os ministros parecem que recebem pelo Banco do Brasil. Se ele descumprir, olha, você não pode trabalhar com fulano, com o ministro tal. Se ele descumpre, ele pode sofrer, banco, pode sofrer as consequências lá nos Estados Unidos. Então, o que o Trump está fazendo, além de inconstitucional e ilegal, é muito sério. Porque está mexendo com um sistema, que é um sistema que... aí a gente tem que pensar um pouco, né? Os bancos, já há muito tempo, fazem algo que, para mim, é ilegal. Eles cortam conta de pessoas politicamente expostas. Eu tenho um amigo meu, que é um empresário grande, ele foi citado num determinado inquérito da Lava Jato. Citado. Ele teve todas as contas dele fechadas no Brasil. Todas as contas fechadas.
E aí, quer dizer, isso que está acontecendo agora tem toda essa repercussão porque há pretexto de tentar interferir no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é algo completamente teratológico. Como é que você pode sancionar alguém porque está julgando na Suprema Corte do Brasil, julgamento público, dentro da Constituição brasileira? Eu estava vendo agora, há pouco, uma pessoa que fez a lei e outros professores dizendo, olha, o Brasil está agindo com muita dignidade nesse enfrentamento. Turma, 9 minutos, gente. Vamos contribuir com 10 em 10, de 5 em 5, de 2 em 2. 130 pessoas aqui nos assistindo. Eu preciso fechar a live, a gente só tem R$70 e um membro arrecadados aqui. Lembrando que a gente precisa desse financiamento de vocês para manter o meu trabalho, para manter o trabalho do Gabriel. Nós estamos fazendo cortes aqui, postagens nas nossas redes sociais. Xanda fica o dia inteiro no Instagram. Vamos ajudar, gente, para a gente poder fazer bem esse trabalho muito necessário, queridos, enquanto a gente ouve o excelentíssimo Antônio Carlos de Almeida Castro, o queridíssimo Cacai. Faltando 130, gente, um membrinho, pelo menos um membrinho, vamos bater, gente, vamos lá. Os Estados Unidos está passando vergonha. Pensa nisso, Dri. A pessoa citada, os bancos simplesmente fecham as contas. Tem um cliente meu que recebeu uma mensagem por escrito dizendo que ele tinha que pegar um cheque de 100 milhões. Ele tinha 100 milhões, não é uma conta qualquer, não. Aplicado no banco e o banco estava fechando a conta. Por quê? Porque ele tinha sofrido uma busca e apreensão que não tem previsão disso. É uma questão do banco e o banco não dá satisfação. Então, é muito interessante essa discussão que está se dando agora. Porque como estão fechando conta de ministro Supremo, estão dizendo que vão fechar aqui, é um absurdo completo, a pretexto dele atuar no julgamento, você agora começa a ter uma discussão séria no país. Mas, no meu ponto de vista, isso tem que ser resolvido numa ação nos Estados Unidos. Uma entidade internacional que questione o governo Trump, né? Pode ser uma associação americana mesmo. Alguém que tenha coragem de fazer isso. Porque, por exemplo, evidentemente, o ideal seria que os bancos fizessem isso. Mas, olha, você acha que o Banco X vai entrar na justiça dos Estados Unidos contra o Trump? Não vai acontecer isso. Eu sei que os bancos estão se reunindo, estão dando uma série de opções que tem que fazer e tal. Mas, assim, é uma associação, pode ser uma das várias que estão sofrendo pelo autoritarismo do Trump. Várias. Universidades brasileiras, americanas, o que ele está fazendo com universidades, está fazendo com Harvard, é algo inacreditável. Então, pelo que eu converso, pelo que eu leio, inclusive jornais fora do Brasil, há uma inteligência americana que é absolutamente contrária a esses abusos do Trump. Eu não cheguei a conversar isso com as pessoas ofendidas, eu até me solidarizei e tal, porque você começa a perder um pouco, não é só questão de banco. O ministro da Saúde perdeu o visto, a filha de 10 anos de idade. Quer dizer, é um autoritarismo, porque, repito, no meu ponto de vista, é porque nós estamos vendo o debacle americano, estamos vendo o fim da hegemonia americana. Então, eles vão estrilar, eles vão ficar. Eu não imaginei que eu veria, assim, se não tivesse tanto prejuízo para alguns grupos específicos, se não tivesse acontecendo esse absurdo de atacar os ministros do Supremo, a ponto que eu tenho que escrever dizendo da necessidade de julgar logo, sem que tenha pedido de vista, para não ter até mesmo a questão pessoal, física dos familiares. Se não fosse isso, eu estaria vendo com alguma alegria esse momento internacional. Você vê um Estado atrasado. Eu estive agora trabalhando em São Francisco. É impressionante a pobreza na cidade, é algo incrível. A insegurança. Eu saí pela manhã, eu gosto de correr. Eu fui correr de manhã, estava no Four Seasons, o cara do hotel falou: não saia na rua sozinho, porque você vai ser assaltado. Não use celular em lugar nenhum. É um país que está caindo, ele está se degringolando. E isso, claro, as autoridades vão resistir até onde puderem.
Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.